amados e queridos irmãos, como que vocês estão? A paz de Deus a todos. Como que foi a Páscoa de vocês? Como foi, a celebração da ressurreição de Jesus? Como que foi o dia de hoje? Foi muito abençoado? Muita glória? Eita glória! Gente, eu vou estar passando um pequeno resumo só para vocês entenderem direitinho. Quem não entendeu muito bem o vídeo de ontem ou de sexta-feira, que eu não tô assim meio lembrada, né? A pessoa vai ficando velha, vai esquecendo algumas coisinhas. Mas só um resuminho bem rápido, tá? Que eu vou passar aqui, para depois o Eduardo tá lendo o Salmo 14 hoje, né, Eduardo? Sim. Pode falar um oi aí pro pessoal, que você deixa eu falar o oi só, depois. Gente, ontem eu brinquei no final do vídeo para vocês não entrar, para quem não viu, porque tem gente que não acessa o nosso vídeo todo. Aí só entra e dá um like e sai. Não faz isso não, que nós não tá atrás de like. Nós quer que vocês vejam, que vocês escutam a mensagem de Jesus. Nós quer que vocês escutem a palavra de Deus. O que eu e o Eduardo estamos fazendo aqui é lendo a Bíblia, né, Eduardo? Sim. E tentando entender e passando para vocês. Então, assim, não entra no vídeo, fica só um segundinho, já vai lá e dá like e sai, não. Se for para vocês fazer isso, entrar e dar like, nem precisa dar like. Aí nem precisa entrar, se não for com a intenção de ver a mensagem toda. Porque eu estou aqui para passar a mensagem de Deus, para tocar no coração de vocês daí do outro lado da telinha, tá? Se no final do vídeo vocês conseguirem assistir o vídeo por inteiro e vocês sentirem no coração de ir lá dar um like e comentar lá embaixo, aí beleza, eu vou ficar super feliz se vocês fizerem assim. Mas não dá like sem escutar a mensagem primeiro, não? Não dá like sem vocês escutar a palavra de Deus, porque o que eu e o Eduardo está falando aqui são as palavras de Deus, que é a Bíblia. Então fica a diquinha aí no começo do vídeo, tá bom? Beleza? Bora lá? Eu vou fazer um resuminho aqui rapidinho. Gente, eu queria deixar bem claro que hoje, igual eu falei, para os como é que fala? Recém-chegados. Recém-chegados. Os que não sabem direito o que é a Páscoa. Hoje, no Novo Testamento, eu vou explicar o que é a Páscoa no dia de hoje, no Novo Testamento. E vai ser rapidinho do Velho Testamento, o que eu falei ontem. Foi ontem, né, Eduardo, que eu falei? No Velho Testamento, gente, o significado da Páscoa celebra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A marca de sangue do cordeiro nos umbrais das portas salvou os primogênitos hebreus da morte. Isso aqui, gente, é só vocês ir lá e buscar na Bíblia. Eu acho que está em Êxodo, que eu li ontem, né, Eduardo? Se eu não estiver enganada, foi no Êxodo 12. Só vocês entrar lá na Bíblia, pegar a Bíblia, né, que nós já falamos para vocês aí já no começo, pegar a Bíblia, vamos ler junto com nós, né, para ver se está certinho. Então a Páscoa foi Deus como que eu posso falar, Eduardo? Foi Deus que colocou a Páscoa como a libertação do povo, o povo da escravidão. Então era para ser celebrado o dia que Deus libertou o povo da escravidão. Então esse é o verdadeiro significado no Antigo Testamento. Quando Deus mandou a 10ª praga, o espírito da morte, e matou os primogênitos, que é o primeiro filho do casal. Só que para os hebreus, Deus deu uma instrução. Tá lá em Êxodo 12. Você pega a Bíblia aí de casa e lê. Eu não vou falar tudo aqui porque eu já expliquei no vídeo anterior. Eu só tô fazendo um resuminho.
Aí eles passaram o sangue lá no batente da porta, os hebreus. O anjo da morte passou, mas não pegou os primogênitos deles, porque Deus já tinha orientado como eles deveriam fazer. Que eles deveriam pegar um carneirinho, um cabritinho, pegar o sangue, passar no batente da porta, pôr aquele bichinho para ser assado. Não era cozido e nem, como é que era a outra palavra? Consumido cru. Consumido cru. Tinha que ser assado por inteiro, cabecinha, pezinho, perninha e os miúdos. Tinha que ser assado para eles consumir naquela hora. E se sobrasse alguma coisa, eles tinham que deixar esturricando até se desfazer. Então, esse era o verdadeiro significado da Páscoa. Lá Deus fala: a partir de hoje, vocês nunca esquecerão esse dia. Vai ser comemorado o dia da Páscoa. No Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, vocês viram que no Antigo Testamento morreu os filhos dos egípcios, né? Eduardo que fala, morreu até animais, as primeiras crias dos animais também foram os mortos. Vocês viram que sempre teve que haver uma morte para estar dando salvação para nós? Porque para dar salvação para o povo, para os hebreus, teve que morrer alguém. Aí foi aonde que fala que a Páscoa celebra a celebração da escravidão, a libertação da escravidão dos hebreus do Egito. Então esse é o verdadeiro significado da Páscoa no Velho Testamento. Agora no Novo Testamento, gente, no Novo Testamento representa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Porque Jesus era o Cordeiro de Deus, né? Simbolizando a vitória sobre o pecado e a morte. Jesus é visto como o verdadeiro Cordeiro cuja morte e a ressurreição oferece libertação espiritual da escravidão do pecado e a promessa de vida eterna. Então, se vocês pegar a biblinha de vocês aí em casa, ia lá em Êxodo 12, em 1 Coríntios, em João capítulo 1 ao versículo 29, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 13, vocês vão ver tudo isso lá. E quando Jesus, ele voltou, ele ressuscitou, posso falar essa palavra, Eduardo? Ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, gente, que ele ficou os 3 dias nas profundezas da terra, não fala inferno. Se eu falei a palavra inferno no outro vídeo, os irmãos me perdoam, mas fala nas profundezas da terra. Jesus ficou 3 dias nas profundezas da terra para pegar a chave da morte. E é lá nas profundezas da terra, a palavra é Hades, né, Eduardo? Hades. Que pode significar alguma coisa, mas a palavra correta é Hades, né? Que é no coração da terra, né? Que Jesus ficou, ele desceu as partes mais baixas da terra ou ao coração da terra, né? Durante 3 dias entre a morte e a ressurreição. Durante esses 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, ele ficou no coração da terra, nas partes mais baixas da terra, que é o coração da terra, que é a palavra Hades, que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 9 ao 10, e também está em Mateus, no capítulo 12, versículo 40. Hades, gente, lá o nome é o mundo dos mortos, a sua vitória sobre o pecado, né? Hades, o mundo dos mortos. Jesus foi lá para pegar a nossa vitória sobre o pecado, né?
Então, essa é a explicaçãozinha que eu quero deixar aí para vocês. Outra explicação que eu quero deixar para vocês, que eu devo ter falado que Jesus ressuscitou e ficou um dia, perdão, não. Jesus ele ainda continuou 40 dias aqui na terra. Depois desses 40 dias que ele tinha ressuscitado e ficou 40 dias aqui na terra, ele subiu para a glória com o Pai. Então, antes de Jesus subir para a glória com o Pai, ainda ele ficou 40 dias aqui na terra junto com os seus discípulos, ensinando o que eles deveriam fazer, falando sobre o batismo do Espírito Santo, que o batismo de João Batista, né, Eduardo, ia ser mudado, que ia ser agora ia ser o batismo do Espírito Santo. Ensinou outras coisas para os discípulos. Os discípulos teve que escolher outro discípulo para ficar no lugar de Judas, né? Porque Judas ele trocou Jesus por 30 moedas de pratas, né, Eduardo? E tem um lugar da Bíblia também que fala que Judas ainda comprou um terreno com aquele dinheiro. Eu falei que ele tinha jogado dinheiro fora, né, Eduardo, no outro vídeo. Mas não, Judas ainda comprou um terreno, que esse dinheiro está na Bíblia. Eu só esqueci o capítulo que tá. Ele conseguiu comprar um terreno, só que nesse terreno que ele comprou, foi lá onde ele começou a ficar doido. Ele não é doido, ele começou a ver coisas. Não posso falar a palavra doida, né? Mas ele começou a ver coisas, a ver demônios. Foi aonde ele não aguentou de tanta aflição na alma dele, de tanta culpa, porque a culpa veio, ele se sentiu muito culpado, e foi aonde ele mesmo tirou a própria vida dele. Né? Ele tirou a própria vida dele. Então, essa é a explicaçãozinha que eu quero deixar para vocês. Se vocês não entenderam, assiste o vídeo todo, igual eu falei aí no começo. Deixa para dar o like lá no final, na hora que vocês terminarem de assistir o vídeo. Aí vocês dão o like e comentem embaixo. Se eu falei alguma coisa que vocês não entenderam, alguma coisa que vocês acham que é errado, vocês podem escrever embaixo. Mas o que eu falei aqui, eu fui falando os capítulos. Tá lá em Êxodo 12, 1 de Coríntios, João capítulo 1 ao versículo 29, no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 3, em Efésios, capítulo 4, versículo 9 ao 10, Mateus, capítulo 12, ao versículo 40. Então, se vocês pegar esses capítulos, essas passagens da Bíblia que eu citei aqui, vocês vão ver tudo que eu falei que tá lá na Bíblia. Beleza? Então, agora eu vou passar a palavra para o Eduardo. O Eduardo vai estar lendo, vai estar orando, vou falar orando, né? O Salmo 14, porque igual eu já falei nos outros vídeos, os salmos, pessoal de casa, são orações, não é só para você ler e deixar para lá, são orações. Fica a diquinha, beleza aí? Bora lá, Eduardo. A paz de Deus a todos, como vocês estão? Já pega sua Bíblia aí e vamos estar lendo junto com a gente hoje o capítulo 14, né, dos Salmos. O título diz assim: Corrupção e Salvação, de Davi ao regente do coro. Os tolos pensam assim: para mim Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó,
quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Amém, pessoal. Amém, pessoal. Gente, a passagem aí que fala de Jacó, eu lembro quando Jacó segurou o anjo, né? Que tá na Bíblia, né? Que Jacó lutou com o anjo. Ele segurou na perna do anjo e falou: eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me der minha benção. Gente, nós devemos ser assim, né, Eduardo? Devemos lutar pela nossa benção. Benção espiritual, eu acho lutar mais pela benção espiritual, que era o que o Jacó queria, né? Naquela parte ali que Jacó segurou o anjo e lutou com o anjo, ele queria era a benção dele espiritual. Ele queria que Deus abençoasse ele espiritual, né? Me fez lembrar dessa parte, mas vai ser uma parte que nós vamos estudar mais pra frente também, né? Da história de Jacó. Muito top. Aqui, pessoal, do capítulo 14, o meu entendimento foi assim. Aqui Davi está dizendo uma coisa que ele acha que Deus está achando lá do céu, né? É o que eu entendi, assim, porque aqui ele fala, né? Aqui eu acho que são palavras de Davi, né? Porque do Salmo de Davi, né? Os tolos pensam assim: para mim Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Mas aqui um pouco aqui mais abaixo, ele fala assim: lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo e se existe uma só pessoa que a adore. Então aqui Davi ele estava meio que tentando olhar com os olhos de Deus, né? Olhando para a humanidade, que estava todo mundo no pecado, no erro, muita gente, mas muita gente mesmo no erro. Eram poucas pessoas ali que dava para contar nos dedos, né, que estavam adorando a Deus. E ali ele estava se questionando, né, pensando assim junto com Deus: será que ainda existe alguém que adore a mim? Será que ainda tem alguém que tem fé em mim? Não é? Tem fé em Deus, né? Será que ainda existia alguém naquela época que tinha fé em Deus? Que acreditava em Deus? Porque naquela época lá de Davi, vocês sabem que Davi é no Velho Testamento. Davi é antes de Jesus Cristo vir aqui na Terra, né? Tá no Velho Testamento. Então aí ele tava tendo uma dúvida na mente dele, né, Eduardo? Será que ainda tem alguém aqui neste mundo que adora a Deus verdadeiramente? Será que ainda existe um seguidor que tá ali pronto para servir a Deus, igual eu estou aqui, Senhor, igual Davi tava, porque Davi tava, né? Davi servia a Deus, Davi fazia o que Deus pedia, mesmo errando, mesmo sendo falho, ele tava ali firme e forte, nunca deixou de buscar a presença de Deus na vida dele. Ai, Jana, mas por que Davi errou, Davi pecou? Gente, ele era ser humano igual qualquer outro. O único que pisou aqui nessa terra, que não pecou, foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. E eu acho que também Jacó. Eu quero ler a história de Jacó todinha, mas eu acho que Jacó também, ele nunca pecou, né, Eduardo? Não, não sei se isso pode se considerar um pecado naquela parte que ele roubou. Não é que roubou. Qual que era a coisa lá? Que era para o irmão dele dar a comida pro pai dele lá, o guisado? Não, eu estou falando... Ai, gente, Jacó não, me perdoa, gente. Me perdoa. Jó. Jó. O Jacó, ele enganou assim. Como ele cozinhava bem, ele se passou pelo irmão dele, né? Como é que era o nome do irmão dele, de Jacó? Jacó e Isaac? Saul. Não é Saul, não, era outro. É alguma coisa assim. Então aí ele trocou, porque os dois eram gêmeos. Até para nascer, o Jacó segurou no pé do irmão dele. Ele não queria deixar o irmão dele nascer primeiro, não. Mas a promessa estava na cabeça do irmão dele, não na cabeça dele. A promessa estava na cabeça era Isaac? Não, era Jacó e Isaac? Não. Era Saul, alguma coisa com... Não sei se é Saul. Nós vamos passar a saber para não falar coisa errada aqui para vocês, viu, gente? Nós conhecemos a história, só que tem hora que os nomes fogem da nossa cabeça, da nossa mente, né?
Eu estou falando Jó. Eu acho que o único também que pisou aqui nessa terra, que não pecou, foi Jó. Eu acho. Eu quero ler a história de Jó por completo para saber se ele não teve alguma coisa assim que ele fez que possa ser que ele desagradou a Deus. Entendeu? Porque Jesus não. Jesus, ele pisou aqui, ele foi firme e forte até os 33 anos dele, né? Acho que sim. Até os 33 anos dele, que o povo tem costume de falar, a idade de Cristo, né? 33 anos, né? Então eu acredito que o único que pisou neste mundo, que não fez nada de errado, que andou em retidão, foi Jesus Cristo. Ele sim. Eu quero saber também a história de Jó. O Moisés temou, né? Moisés foi lá com cajado e pá. Então ele desagradou a Deus, né? Continua, Dando continuidade aqui diz, né? Ó Senhor, o Senhor pergunta, será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Então aqui diz, né, que já era a quantidade de gente que adorava a Deus, já era pequena. E ainda aquele povo má ainda explorava os povo de bem, né? Ainda usavam deles, exploravam, atacavam eles. E aqui, né, ele ainda pergunta, será que não oram a mim? Será? Será que as pessoas não estavam orando a Deus, né? Estavam perguntando a Deus, né? Será que ainda não ora a Deus? Não, Deus perguntava, será que não oram a mim? Foi Deus que fez essa pergunta? Não foi já... aqui tá falando, o Senhor pergunta. Eu já não sei se era uma visão de Davi dizendo ou se era realmente de Deus. Aqui é uma pergunta, eu acho que de Davi. O Senhor pergunta, será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo. Então era Deus perguntando, né? Explorando o meu povo. E não oram a mim, mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os mal que fracassam é a esperança dos necessitados. Será, Eduardo? Não sei, eu tenho a dúvida. Eu acho que era Davi que estava falando. Pode ser, né? Eu acho que era Davi que estava falando. E o Senhor Deus ainda pergunta, né? Sim, gente. Porque como somos salmos de Davi, são salmos de Davi. Então aqui, ó, Davi quis fazer assim com que coisa que Deus estivesse perguntando. O Senhor Deus pergunta, será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim, mas eles vão tremer de medo, porque Deus, aí já fala, né? Porque Deus está do lado deles, que lhe obedecem. Os mal faz com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Então era Davi. Então vamos entender, era Davi que estava fazendo uma pergunta como se fosse Deus. E ele já sabia que mesmo os mal fazendo isso, o Senhor estava do lado deles protegendo. Ele fala que ó, os mal fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha vitória para Israel, viu? Queira Deus que de Jerusalém venha vitória para Israel. Como ficaram felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Então era Davi. Porque os salmos são de Davi para Deus. Então aqui era Davi falando para Deus. E aí teve um ponto que ele quis fazer uma pergunta como se Deus estivesse fazendo uma pergunta, né, Eduardo? Como se Deus estivesse fazendo uma pergunta. Mas era Davi que estava fazendo uma pergunta e pensando, será que Deus pensa assim? Será que eles ainda... Como é que é, Eduardo? Aqui embaixo, que eu acabei de ler.
Onde? Aqui, ó. Eles ainda vivem explorando o meu povo e não oram a mim, mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os mal faz com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas eles estão protegidos pelo Senhor. E aí, então era Davi falando que o Senhor Deus estava vendo tudo, né? Será? Né? Ele fala aqui no comecinho, né, Eduardo? Sim. Como é que é? O Senhor pergunta. Será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Então era Davi falando que Deus perguntava, será? Mas Deus não vai falar será. Deus jamais vai falar será. Porque Deus conhece. Deus sabe da intenção do próximo. Deus sabe da intenção da pessoa má. Ele não vai falar será. Então esse será era de Davi. Mas Davi aí logo em seguida fala que Deus está vendo tudo e vai proteger eles, né, Eduardo? E eles vão o quê? Aqui? Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor vier com que eles prosperem de novo. Né? Então o povo ia ficar feliz, o povo de Jacó ia ficar feliz, porque Deus ia vir abençoar e prosperar eles de novo. Os descendentes dele. Os descendentes de Jacó. Será que essa gente má que ele tá falando não seria os descendentes do irmão de Jacó? Uma parte assim? Não, porque eu acho que... Eu não sei, porque ainda não li essa parte toda de Jacó. Porque Jacó foi perseguido, né, pelo seu irmão. Aí eu queria saber se no final os dois fez as pazes. Mas eu acredito que sim, tomara que sim. Na hora que nós chegar nessa passagem da Bíblia, nós vamos ficar sabendo se Jacó mais o irmão dele fizeram as pazes no final. Porque parece que o irmão de Jacó ficou perseguindo ele, né? Porque ele queria a bênção dele de volta. Acho que o nome do irmão dele é Isaú. Acho que alguma coisa assim, Isaú. É porque meu celular, seu celular tá onde? Ué, grava no vídeo. Eu falo isso não, pessoal, disfarça. Ai, gente. Então é isso, gente. Vamos orar, vamos buscar. Não vamos praticar maldade, não. Vamos ser obedientes. Vamos ser obedientes, igual nós falamos nos nossos outros vídeos. Nossa, mas os vídeos de vocês estão tão repetitivos. Toda vez vocês falam a mesma coisa. A Bíblia tá aqui e fala a mesma coisa sempre e vocês não escutam, né, Eduardo? A Bíblia tá aqui, gente. Não mudou nem o tio, nem o mar, nem o mão. Não mudou nada. Mas vocês não escutam. A Bíblia é a mesma, ela não mudou. Eu tenho 37 anos. Eu tenho 37 anos. Eu não tô sabendo a idade, cara. 37 anos, vou fazer 38. Vou fazer 38 anos se eu não estiver enganada, gente. Vou fazer 12. Não, é sério. Eu vou fazer 38 anos. Então, desde quando eu conheço a Bíblia, ela continua a mesma. Fala a mesma coisa sempre, a mesma coisa sempre. E você daí de casa lê e não muda. Aí se você vier aqui falar que os nossos vídeos estão repetitivos, vocês sempre falam as mesmas coisas. Nós falamos as mesmas coisas porque nós estamos estudando os Salmos. E nos Salmos aqui fala muito de perseguição, muito da pessoa querer o mal da outra, muito de desobediência, que não obedece, né? Muitas lutas. O que mais eu posso falar, Eduardo? Aqui no Salmo fala de muita perseguição, muitas tristezas, né? Porque Davi passou por muitas angústias, muitas tristezas também na alma dele. Não é porque ele foi um rei que ele não passou por tristeza na alma dele, não. Ele passou por tristeza, passou por angústia, passou por aflições. Igual nós passamos nos dias de hoje, Davi também passou. Então, por isso que os salmos, os louvores de Davi
vocês podem ver que vai demorar um pouco a mudar um pouco de rumo, mas sempre é a mesma coisa, ele pedindo justiça sobre os inimigos, tanto os inimigos espiritual como os inimigos Carnal. carnal, o inimigo próximo, o inimigo físico, né, que eu posso dizer, o inimigo carnal, como o Eduardo falou, o inimigo do teu próximo, né? Porque o teu próximo pode virar seu inimigo, assim, ó. Hoje mesmo eu tava vendo um vídeo ali, uma família que eu não sei se é verdade, né, gente? Eu tava vendo. Uma família que já não se via mais de 3 meses, juntou para fazer uma reunião numa praia e adivinha o que aconteceu no final? Quebra-pau. A família começou a brigar, sendo que tinha 3 meses que eles não se viam. Como que pode, né, gente? Em vez de se reunir para se amar, para se abraçar, para levar uma palavra de conforto, aí reuniu e Se bateram. brigaram, gente. Gente, isso é para acabar com a humanidade mesmo. A humanidade, misericórdia, aonde esse mundo vai parar? A tendência é só piorar, né? Diz aqui, né? Diz aqui que a tendência é só piorar. Mas vamos confiar. Só que eu não quero estar perto, não. Quando piorar, não. Eu quero estar quietinho aqui no meu canto. Quero estar aqui quietinha. Jesus, eu quero estar aqui, ó, agarrado no Senhor, protegido pelo Senhor. Porque na hora que piorar, eita, porque fala, né, que nos dias que Jesus virá, ai das grávidas. E tem outras coisas lá que fala, né? Ai daquela que estiver grávida, ai não sei mais do que, porque os dias vão ser dias muito difíceis. Tempos difíceis. Vão ser tempos muito difíceis. Se vocês acham que nós estamos vivendo os tempos difíceis, ainda não chegou, não. Ainda não chegou a hora. E ali tem uma parte na Bíblia que Deus fala, né? Ainda não é chegada a hora do Filho do Homem voltar. Né? Porque ele não vai voltar e vai avisar, ó, estou voltando, pessoal daí de baixo. Então nós temos que vigiar, nós deveremos ser igual ela tem a passagem das 10 virgens, né? As 5 loucas e as 5 prudentes. Vou falar as 5 loucas e as 5 prudentes. É assim mesmo, tá? Né? Vamos ser igual as 5 prudentes? Vamos andar com nossa lamparina acesa? O azeitinho lá embaixo, não deixar o azeite faltar. E sempre acesa? Porque as 5 loucas saiu para comprar azeite. Mas infelizmente, Eduardo, agora eu vou falar certo, infelizmente quando elas voltaram, o esposo já tinha vindo e já tinha levado as 5 prudentes. Quem que é o esposo, Jana? Jesus Cristo. Jesus Cristo já tinha voltado e já tinha levado elas. Então vamos ser igual as 5 prudentes? Vamos andar com a nossa lamparina sempre acesa, iluminando o próximo, né? Não vamos iluminar só nós, não. Vamos iluminar o próximo também. Agora, se ele não quiser, você deixa ele quietinho no canto dele. Porque também tem uma parte na Bíblia que fala, não jogai pérolas aos porcos, né? Não adianta você estar ali, falando pra pessoa, dando conselho, e a pessoa ia lá e fazia igual um porco, né? Você pega a pessoa, dá um banhozinho nela, limpa ela. Porque é o que Jesus faz com nós, gente, né, gente? Jesus faz isso com nós. Jesus me pega, me limpa, me lava. Aí aqueles demônios que estavam tudo dentro de mim, saiu. Saiu aqueles demônios tudinho que estavam dentro de mim. Aqueles espíritos ruins, aqueles espíritos maus. Credo, Jane. Sim. Você acha que atrás da fofoca não tem um espírito ruim? Atrás da inveja não tem um espírito ruim? Atrás do olho ruim não tem um espírito ruim? Credo, agora você vai falar tudo que é culpa do espírito. Ah, então se não é culpa do espírito, é culpa sua mesmo, então. Que sabe que é errado e tá praticando, né, Eduardo? Aí Jesus vem, me lava, me purifica, me liberta, tira
aquele mal tudo de dentro de mim. Aí o que eu faço? Volto a nadar na lama, volto a me lambuzar. Aí sabe o que acontece? Aqueles 7 espíritos que estavam dentro de mim, que Jesus me libertou, que Jesus me limpou, eles voltam 7 vezes com mais junto com eles. Então se tinha 7, vem mais 7, então tem 14. Tem 14. Tem uma passagem da Bíblia que fala isso, viu? Mais para frente nós vamos estar passando para vocês, né? Que Jesus vem, nos lava, nos purifica, nos limpa. Nós ouça a palavra de Deus, nós entende a palavra de Deus e tá ali praticando o errado, praticando o pecado, né? É igual eu já falei, gente. Eu já bebi cerveja, tô tentando parar, já vai fazer 4 meses que eu não bebo. Eu não julgo quem bebe, porque, gente, o pecado, eu entendo assim, gente. O pecado não é o que você põe na sua boca. O pecado é o que sai da sua boca. Você pode beber e não dar mau testemunho. Se você beber e não dar mau testemunho, beleza. Agora, se você beber, se embriagar e dar mau testemunho, aí já é errado. Já é errado. Não tô te julgando, eu só tô falando que é errado, né? Então, o pecado é a língua do ser humano, que é o maior pecado que existe. Porque não fica dentro da boca, fica só para fora, falando do próximo, julgando o próximo. Vamos usar a nossa língua para falar da palavra de Deus? Quem quiser ir do outro lado da telinha, usar a sua língua para falar da palavra de Deus, seja bem-vindo. Quem for daqui de Uberlândia, quiser falar da palavra de Deus, quiser gravar um vídeo comigo mais Eduardo, falando da palavra de Deus, vai ser bem-vindo, né, Eduardo? Igual eu falei que vou chamar meu cunhado para fazer um vídeo com nós. Se ele aceitar, vai ser pura bênção, né? Pura glória. Então vamos usar o que nós temos de conhecimento, que é bem pouquinho mesmo, porque nós pensa que sabe de alguma coisa, mas nós não sabe de nada, porque o único que sabe é Deus, é Jesus Cristo. Mas vamos usar esse pouquinho que nós tem para fazer o bem. Não tá lá que Jesus fala, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda. Nossa, como que um grão de mostarda é pequenininho. É pequenininho o tamanho de um grão de mostarda. Então, se eu tenho a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu acho que eu posso sim falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu acho sim que eu posso levar para o próximo o amor que Jesus deixou para nós. Porque igual hoje é um dia muito abençoado, hoje é um dia glorioso, que foi o dia que Jesus voltou para nós, voltou para nos dar salvação. Ele voltou e depois de 40 dias ele subiu para a glória para ficar junto com o Pai. E de lá ele voltará quando for para nos julgar, né? Quando for para acabar com esse mundão todo, né? E ver se nós vai ser salvo ou não. Eu quero ser salvo, mas isso quem sabe só Deus. Se eu vou ser salvo ou não, se o Eduardo vai ser salvo ou não, se o meu esposo que está ali no quarto vai ser salvo ou não, isto quem sabe é Deus. Eu estou fazendo a minha parte, estou tentando fazer a minha parte. E fica a diquinha para você daí de casa, faça a sua parte, tenta, não entrega os pontos, não. Porque eu conheço muita gente por aí, gente, que sabe que as coisas que pratica é errado e ainda fala que pensa que tá certo. Pensa que tá certo. E a gente sabe reconhecer quando a gente está fazendo algo errado, que desagrada o Espírito Santo, que desagrada a Deus. Né, Eduardo? Sim. Então hoje é um dia muito maravilhoso. Você quer deixar alguma mensagem hoje de Páscoa pro pessoal de casa? Gente, eu fiquei muito feliz lá no Projeto Mundo Melhor. Projeto Mundo Melhor, quem fundou foi a minha sobrinha Daniela. Ela bateu 10 mil seguidores, ô glória! Eu fiquei muito feliz por ela.
Hoje eles conseguiu distribuir os ovos de Páscoa para as crianças. Foi pura glória. Eles conseguiu bater a meta de 2.000 ovos de Páscoa. Foi pura benção. Muitas crianças ficaram felizes. Eu tava vendo os vídeos dela e assim, eu fico muito emocionada quando eu vejo os vídeos da Daniela. Porque ela é um anjo, eu posso falar que ela é um anjo que Deus pôs aqui na terra para fazer o bem pro próximo. Então assim, que Papai do Céu continua abençoando ela muito, que Papai do Céu continua dando muita força para ela e disposição para ela continuar nessa caminhada, eu posso falar o quê? Nessa responsabilidade que Deus pôs na vida dela. Porque Deus pôs uma responsabilidade na vida dela e ela está conseguindo cumprir. Então hoje eu peço pro Papai do Céu dar muita força, ânimo e disposição para Daniela. Para nós também, né, Eduardo? Para nós continuar nossos vídeos. Passando as mensagens. Para nós não desanimar, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer colocar desânimo, ele quer que nós desanime, que nós pare. Mas nós não vai parar. Nós não vai parar, nós vai falar do amor de Deus, nós vai falar do amor de Cristo, né? Porque foi por Ele que Ele me deu a salvação. Foi por Ele que eu estou aqui hoje, com a minha casa, com a minha família, né? Porque a minha família é o Eduardo e meu marido que está ali no quarto. Os outros meus irmãos são parentes perante a Bíblia. Meus irmãos e os outros são parentes. Né não, Jaina? Seus irmãos também é sua família. Se eu não fosse casada. Se eu não tivesse o Eduardo e eu não estivesse meu marido. Aí eles eram minha família. Só que como eu sou casada, a minha família é o Eduardo e o meu marido que tá ali no quarto. Então aqui nós três formamos uma família. Os meus irmãos são parentes. Os meus tios são parentes, até o meu pai é parente. Vocês sabiam disso? Mas vai ficar sabendo mais pra frente, nos nossos próximos vídeos. Então, galerinha de casa, uma ótima noite pra vocês. Um final, né, de um dia tão glorioso que nós devemos comemorar esse dia. É todo santo dia, não é só hoje. Mas nós deveremos comemorar esse dia. É todo santo dia nós lembrar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e voltou para nos dar a salvação, né? Então vão lembrar disso todo dia? Não vão lembrar disso só hoje, não? Vão lembrar todo dia que Jesus foi ali, morreu, sofreu e conseguiu trazer a chave da morte e da vida também. Eu acredito assim, que foi a chave da morte e da vida que ele pegou. Porque na Bíblia fala que ele pegou a chave da morte. Chave da morte significa a chave da morte e da vida, né? Então vamos lembrar desse dia todos os dias da nossa vida? Então vou deixar o Eduardo despedir. Despido de vocês, despido? Ou despede? O Eduardo ri, né? Despede. Viu? Eu olho pra ele. Gente, tem que rir com alegria, o Espírito Santo tocando no coração de vocês. Gente, vocês têm que ver antes de começar o vídeo. Já vai para 44 minutos. Mas vamos fazer um vídeo curto? Vamos fazer um vídeo curto, eu falo, Eduardo. Então fala você, passa a mensagem de você, porque a mamãe não consegue. Na hora que ela vai ver, já tá quase chegando nos 50 minutos. Então assim, vou me despedir de vocês. Parabéns pra ela. Viu? Eu mesmo ri das minhas falhas, gente. Eu tenho que rir. Mas é assim que a gente aprende. Não é errando que a gente aprende? Então eu vou errar que eu vou aprender. Só não posso persistir no erro, né? Mas eu tenho um professor aqui do lado, ele me ajuda. Ai, pessoal de casa, brincadeira à parte. Que vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, que vocês fiquem com a santa paz de Deus dentro de cada lar, né? Que nós começamos a semana, porque a semana começa hoje, né, gente? O primeiro dia da semana é domingo, não é amanhã, o primeiro dia da semana é hoje. Mas que a partir de amanhã que nós tenhamos uma semana abençoadíssima, uma semana
cheio de força, de ânimo, de virtude, que nós levanta da cama cheio de disposição para ir trabalhar, né? Com alegria no rosto, sem brigar com o amiguinho do lado, sem chamar a atenção do amiguinho do lado, vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Então eu saúdo a todos com a santa paz de Deus, e vocês fiquem com Deus, e eu deixo também a santa paz de Deus dentro de cada lar e nos hospitais, tá, gente? Que a santa paz de Deus esteja nos hospitais, tá bom? Então eu vou passar a palavra para o Eduardo para ele despedir. Agora você pode falar, que pode dar like lá. A paz de Deus a todos, que vocês tenham um ótimo começo de semana. Deixa seu like, curte e comenta. Like e curte a mesma coisa. Comenta, compartilha. Coloca nos comentários como você passou seu Natal, se foi bom. Natal? Natal. Oxi, Nem tá misericórdia. acabando o ano, hein? Eita, sua Páscoa. A sua Páscoa. Natal não, porque Natal nós não comemora não. Natal não, pessoal de casa. Nós não comemora Natal. Então deixa aí como é que você passou a sua Páscoa. Até amanhã no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Aí vocês podem agora, se vocês assistiram tudo, dar o like e comentar aí embaixo. Até amanhã. Até Fiquem com amanhã. Deus. Fica com Deus. Deus abençoe a todos.